do ano. E o Scarpa pode ser um jogador muito interessante. Ora pelo lado direito, ora para ser um camisa 10. Se o Zarate, por exemplo, jogar mais aberto também. E acho que o Scarpa, num primeiro momento a curto prazo, talvez jogue até mais vezes que o Nicolás de la Cruz. É, porque eu tenho uma expectativa muito grande do que o Scarpa pode render num Atlético Mineiro que mantém um planejamento da temporada passada, que é o Felipão. Salve, salve, Massa Atleticana. Que saudade, meus queridos e queridas, trazendo aqui pra vocês mais um corte do Galo. Bora conferir comigo aqui a análise dos comentaristas aqui da imprensa, da mídia do eixo, sobre as contratações aí dos clubes brasileiros. A gente sabe aí que o Galão deu aquela tacada de Messi, contratou o Scarpa aí, passando por cima do Flamengo, do Internacional e de vários outros interessados. E bora conferir aí quem, na opinião da imprensa esportiva, quem vai brilhar mais, né, nessa colocação aí de 1 a 5. Bora conferir então a opinião da imprensa esportiva, a análise, os comentários. Créditos, links na descrição e ESPN. Tamo junto, bora conferir. Deixa o like, se inscreva no canal para não perder um vídeo. Aqui é Galo. Aí, ó. Quem vai brilhar em 2024? Participações em gols em 22 e 23 dos meias. Por exemplo, Gustavo Scarpa, reforço do Galo. É verdade. Galo forte vindo. Olha aí, Scarpa ao lado de Hulk e Paulinho. Zaratio. É brincadeira? 2022, 28 participações em gol. Foi quando ele foi o melhor jogador do Brasileirão. Eleito. 2023, 0. Qual é o Scarpa que vai chegar no Galo? Eis a questão. Porque ele realmente na Europa ele não vingou. Everton Ribeiro, 17 em 22, 10 em 23. Torcida do Bahia tá entusiasmada. Dupla Cauli e Everton Ribeiro. Quem tem uma dupla de meias dessa qualidade? Não é todo mundo que tem, não. Sensacional. É ou não é? Calma aí. Teremos informações ao vivo de Salvador hoje, hein? Elton Serra Sim. vai trazer as taças do City pra gente. Do City? Pode seguir. Exatamente, do Manchester City, porque o Bahia, Grupo City, você sabe disso, é SAF. Tem taça de campeão do mundo lá no Bahia, rapaz. Rodrigo Garro, do Corinthians. Não precisa colocar o City lá. Torcedor do Timão de Augusto Melo. Tá reforçando, tá rejuvenescendo também. Tá mesmo. O Flamengo não tá sozinho. Rodrigo Garro, 12 participações em 22, 17 em 23. De la Cruz, 14 em 22, 10 em 23. O Mengão vem forte. Renato Augusto no Fluminense. Tic-tac do Diniz, com mais um maestro. Jogador de bola, hein? Jogou pouco nessa temporada por causa de lesão, mesmo assim tem 16 participações. Eu quero ver Renato Augusto ali. 13 e 16, bem lembrado pela Natália, hein? Mais participações em 23 que 22. E Bobadilha, reforço do tricolor do Morumbi. Só uma em 22, mas 12 em 23. Quem vai brilhar mais? Temos aqui na nossa tela o nosso famoso touch. Epa. Lembrando de Phil Cuidado, hein, Collins. Abel? Cuidado. Quando você começa a se dirigir para o touch, é um momento perigoso do programa. Porque é o seguinte, você muitas vezes tem uma segunda chance para corrigir, para mudar o seu voto, e você insiste em alguns votos que depois... Não vamos voltar nisso, porque tem muito histórico aí de... Olha... nem me fale disso aí, vai. Qual meia vai brilhar mais? Temos 6 aqui. Se vocês lembrarem de algum outro, quiserem falar, mesmo não estando aqui, fique à vontade, porque eu sei que o Prat sempre tem. A Nath falou para mim do Giuliano. Nath, um pouquinho de calma, porque o time do Santos está sendo montado ainda. Contrataram 13 jogadores. Você sabe que o microfone está aberto, né? Eu sei que está aberto e já estou te vazou dando um alerta. nada. Estamos no ar. Pode seguir, pode seguir. Como ele mesmo fala. Estamos Pode no seguir. ar. Temos aqui Gustavo Scarpa, Everton Ribeiro, Rodrigo Garro, Nicolás, como disse o Eugênio, mais íntimo, Nico. Nico de la Cruz. Ele não conhece de outros carnavais. Esses são os contratados, né? Que fique claro ao fã de esportes, são os que foram contratados nessa janela. Para não falar, pô, fulano joga vôlei. Não. Esses são só os... Essa eu gosto. Essa é boa. E o Damião Bobadilha... porque alguém pode falar, Alan Patrick joga vôlei? Exato. Não, mas é só de contratação... Eu senti falta do Alan Patrick aí. Não, nunca. Eu senti. Mas aqui a gente está falando dos que chegaram, reforços. claro que sim. O Damião Bobadilha, nos jogos que eu vi do Cerro, ele também pode ser um camisa 8. Ele muitas vezes, ele nem é tanto esse jogador de organização, camisa 10, por exemplo, como alguns outros aí. Já deu o voto dele. Não. Bobadilha pode ser até um segundo volante, se o São Paulo precisar. A gente não sabe como vai ser o próximo técnico do São Paulo, como que o São Paulo vai pensar o futebol a partir aí, fala aí. Dito isso. Do meio pra frente, fala o time do tricolor. Pablo Maia, Bobadilha. Então, o Alisson Lucas. terminou muito bem o ano. O Alisson, para mim, é uma incógnita, porque o Alisson jogou muito bem com o Dorival. Talvez ele tenha jogado com o Dorival, porque ele não jogou com outros técnicos. Não sei se a mudança de treinador para o Alisson pode ser uma perda em relação à titularidade, ou jogar no São Paulo ou não. Mas acho que o Alisson pode disputar com Bobadilha, talvez, a posição, ou os dois jogarem, aí o São Paulo não tem um camisa 10, tem o Rames Rodrigues para jogar, enfim.
Tem muita gente aí na Se o posição. Rames jogar o que joga na seleção da Colômbia, pode dar camisa para ele. Não, ô, Abel, você está muito faceirinho. Você É que gosta o de jogador... treinador que vai chegar, ele Você tem que... citou o Rames. É. O Abel, ele que se tem? empolga com o jogador Não quando tem a assiste jogo bola da pra eliminatória, atacar. não, amigo? Ô, Abel, não é só você com a bola para fazer gol. Tem que defender também, tem que desarmar, ajudar na marcação. E na Colômbia ele não joga? Na Colômbia ele ajuda. No Muito. São Paulo não pode jogar? Até agora não sei. Então vai, já que você está tão falante, Isso. diga lá. Qual meia vai brilhar mais em 2024? Amigo Rafael Prats, De baixo você pra que cima. gosta tanto desse tipo de votação, brilhe agora. É o primeiro agora? Não, voto? é o quinto. Não. Não muda a ordem, Quinto? Prats. Não, mas tem Ah, seis. tem seis. Tem seis, Tem isso. seis. É o É sexto, o é isso. sexto. Apesar que não Não, está só tem mexendo cinco, aqui, ó. vai ficar de fora aí. Vai ficar de fora. Esse fora que vai arrebentar a boca do balão. Ou é meu dedo Ó, que tá Deixa eu ver lá. zoado? Passar no cabelo que... Não, foi. E vai. Não, tá certo. São 5 mesmo. Então, o quinto aí, É. Garro. Por quê? Acho que é uma incógnita, Abel. Eu vou votar muito em relação a ser uma dúvida. Ele foi muito bem no Tadieres no ano passado, mas tem de ponderar em relação a mudar de um nível de futebol, que é o futebol argentino local hoje, para o futebol brasileiro. O futebol brasileiro na América do Sul hoje tem uma exigência maior, tem jogadores melhores, tem mais dinheiro também. E acho que o Garro, por ser uma dúvida, eu coloco aí... Sexto, né? Ficaria de fora o Garro, é isso? Não, Quer que- ficaria... O sexto, para mim, seria o Bobadilha. Ah, o Bobadilha. Como eu Tá. estou votando só nos 5 aí da tela... Já votou- o quinto já votou seria o dois. Garro. Ele já fez a ordem dele, já. Então tá certo. Eu que não me expressei bem. Vamos poupar o amigo Rafael Prats. É, Tá num excelente momento. tá. Então, sexto, Bobadilha, e o quinto para você... O Garro. O Garro. Natália Ferrão. Sexto, pra mim, o Bobadilha. E o quinto, Renato Augusto. Renato Augusto? Renato Augusto. Tem uma Jogador de bola, tem uma Copa do Mundo? Então, é assim, eu concordo com partes do que o Prats falou. Tem uma questão de adaptação, né? Tem uma questão de renovação de elenco, como está sendo feito do Corinthians. Então, é uma adaptação coletiva. Mas o Renato Augusto, para mim, é essa incógnita. Ele vai ter condições físicas nessa temporada de jogar o tanto que ele pode jogar? Então, por isso eu coloco em quinto. Tudo bem. Time pronto, Fluminense, campeão. Renato Augusto Mas só tem vai que dar tapa. recompor. Tem. O que talvez seja uma notícia boa para o Renato Augusto no Fluminense. Renato Augusto do Fluminense não vai ser o Renato Augusto do Corinthians em relação a jogar quase sempre, depender do Renato Augusto para resolver jogos. Isso é uma boa notícia para ele. Talvez ele tenha um cenário mais tranquilo, de jogos mais definidos para jogar, para ficar em campo. Muito bem, então a Natália voltou, diferente do Prats, sexto Bobadilha, quinto Renato Augusto para você. Eugênio Leal. Eu vou acompanhar o Prats, embora entenda o raciocínio da Natália. Mas eu já falei ontem, inclusive, sobre o Garro aqui. Eu acho que ele terá alguma dificuldade de adaptação à intensidade do futebol brasileiro. O Renato vai chegar a um time que já está azeitado, ele vai encaixar, acho que vai encaixar muito bem no O time do estilo de Fluminense. jogo do Renato encaixa no Fluminense, né? Sim. Muito toque de bola, né? Muito inteligente acima de tudo, né? Jogador de muita inteligência, muita leitura de jogo e o Diniz, o time do Diniz pede isso. Então eu coloco o Renato em quinto, o Garro em quinto, o Garro em quinto e deixo como os colegas o Bobadilha fora. Fale um pouco, por favor, Eugênio, do Bobadilha. O que você acha? É um jovem que teve o primeiro ano de titularidade no Cerro Porteño, teve algum destaque, mas não mostrou ainda, é um jogador em desenvolvimento, embora já tenha 22 anos, né? Mas olha só, com 22 anos fez a primeira Tem cara temporada. que eu tô olhando a como titular. foto dele aqui, eu não sei se ela é atual, essa foto. Ele tem cara de 18. Olha a cara Não, de mas garoto. Ele chega com 22 e nessa temporada de 21 para 22 anos que ele consegue ganhar espaço dentro do elenco do Cerro. E se destaca, é verdade. Mas assim, não foi com 17, 18, 19 anos. Foi com 21 para 22. Quando normalmente os jogadores que têm mais destaque já estão, inclusive, fora do país. Né? Então eu acho que ele pode crescer, pode ajudar no São Paulo, mas em comparação com os que estão aí na lista, ele fica fora para mim. Começar com você agora, Eugênio. Número 4, na nossa tela do F360, dos meias que chegam para reforçar as equipes. Diga lá, Eugênio. Eu vou de Everton Ribeiro. Fiquei, confesso, entre o Everton Ribeiro e o Renato Augusto.
Mas eu coloco o Everton Ribeiro aí porque eu acho que ele tem que se readaptar a um Bahia que está em construção. Enquanto, como eu falei agora há pouco, o Renato chega num Fluminense que está pronto. Então ele tem mais condições de se adaptar com facilidade pela capacidade dele de leitura de jogo. Então, para mim, Everton Ribeiro aí em quarto. Muitas tabelas, velho. Everton Ribeiro e Cauli. E a pergunta é quem vai brilhar mais, está ali na tela. E o Everton Ribeiro, assim, a gente pode, obviamente, no Flamengo no último ano, não foi o Everton Ribeiro das outras temporadas, até nos últimos anos, mas jogador também muito inteligente. Claro. Dita o ritmo do time, talvez esteja aí na última década do futebol colocar, brasileiro. o nível aí está altíssimo, tá? Tá. Sim. Olha o Aero Bahia. Na última década do futebol brasileiro, possivelmente foi o jogador mais constante, um dos mais regulares do país. Um jogador muito vencedor, extremamente profissional, inteligente. Vai ser muito importante para o Bahia, o Everton Ribeiro. E meu voto é no Renato Augusto, em quarto, Abel. Dito isso... Dito isso, o Renato Augusto é o quarto lugar no meu. Elogiou. Mas tá certo. Elogiou o Everton Ribeiro. Para poder colocá-lo acima, entendeu? Ele foi coerente. Ele justificou o Everton Ribeiro acima. Rafael Prats e coerência não cabem na mesma frase. Mas ele foi coerente. Mas Ele elogiou muito o Everton Ribeiro e deixou acima do Renato Augusto. Desta vez... Acontece às vezes. Então, o Eugênio voltou no Renato Augusto? Não, Everton Ribeiro. No Everton para O Everton e você votou no Renato Augusto. Exato. Natália. E a Natália vai colocar o Renato também, porque ela já tinha colocado na anterior. Isso. De repente ela quer mudar. Não. Querendo ser coerente. Fica à vontade. Querendo cometer esse erro para o nosso fã de esportes, querendo que- mostrar coerência. Já falei que é um tá, erro que você está cometendo. solto nesse aqui, programa. né? Tá, pode seguir. Renato Augusto, muito bem. Quem votou no Everton Ribeiro vai votar de novo agora. Sim, meu voto é no Everton Ribeiro agora. Rafael Prats. Também. Natália Unanimidade. Eugênio. Se eu já tinha votado antes, mantenho para Mas agora. pode vontade mudar, pra Eugênio. mudar. Não, se você quiser Não mudar- é engessado aqui. Você votou, tem que votar de Mas eu novo. Não. cometo regularmente esse erro que você falou aí agora há pouco. Que ele não comete. O erro da coerência. Essa, cara, Muito preocupado com isso. Eu não estou preocupado, Você tá muito eu não preocupado consigo. Com coerência, Eugênio. Amigo, isso não é Aí você problema. quebra a cara, Eu Eugênio. não Vai por consigo mim. fugir disso. Tá bom. Por exemplo, você sempre foi São Clemente, mas se Isso. você quiser virar Salgueiro, você Exato. pode virar. Pode virar. Ai, que coisa. Mas ele não hein? vai fazer isso. Essa incoerência também tem limite. Você é Mocidade Alegre em São Paulo. Se quiser virar vai, pode virar. Verdade. Fica à vontade. Se depender Everton de você, Ribeiro- eu já tinha virado, né? Verdade. O Vitor Birner, então, você é o presidente da escola. Muito bem, Bobadilha, então, é o Aliás, sexto. tem ensaio técnico da Mocidade Alegre domingo, hein? No AMB. Você vai? Vou. O homem tá demais, hein? É demais. Tá demais. Ele Carnaval já começou para o Eugênio faz tempo. Gustavo Scarpa ou Nico Della Cruz, Natália Ferrão. Aí o negócio é puxado. Porque Então agora o você vai dizer quem é que vai brilhar mais. porque eu tenho uma expectativa muito grande do que o Scarpa pode render num Atlético Mineiro que mantém um planejamento da temporada passada, que é o Felipão. Tô com você. O Felipão já trabalhou, né? Já entende, já sabe o que funciona no Atlético Mineiro melhor. Ele já sabe que ele não pode afastar o Hulk e o Paulinho, porque quando ele fez isso foram 8 derrotas seguidas. Então, 8 jogos sem Mas o vitória. Tchatcho Kudê tirou o Hulk do jogo decisivo. Mas aí é um delírio, uma alucinação que teve ali. É que o Cudê vai aprontar coisa boa. Vai, pode continuar. Mas a gente está falando... Então, eu tenho uma expectativa gigantesca do Scarpa. Com o Paulinho, com o Hulk, com os outros jogadores ali de meio de campo. São jogadores que podem coletivamente render muito, mas tem um elenco ainda sem muita profundidade. Então, por isso, o Scarpa em segundo e o De La Cruz em primeiro. Sem profundidade o elenco do Galo, você acha? Acho que falta ainda algumas peças para ter ali uma rotatividade melhor. Quando machuca um, você tem uma reposição à altura. Eu digo no contexto geral, coletivo, né? Os 20 e tantos jogadores para a temporada. Então, na opinião da Natália Ferrão, Nicolás de la Cruz vai brilhar mais. Para você é o número 1. Yeah. E para você, Rafael Prats? Contrário. Eu concordo com a Nath em relação ao que ela falou Não, do você Atlético. discorda da Natália. Não, eu discordo na votação. Eu concordo na argumentação. Então, assim... então diga. A argumentação Explique. dela, eu concordo plenamente. Me parece que o fato do Felipão conhecer o Scarpa é um ponto muito positivo para o Scarpa ter voltado ao Brasil para jogar pelo Atlético. O Atlético tem um belíssimo elenco também. Um elenco de uma fartura muito alta, terminou em alta Então também você o discorda ano. da Natália. Ela disse que falta profundidade para o elenco do Assim, Galo. mas a Natália acho que estava falando muito de algumas posições, Algumas assim, posições. né? É que é difícil você ter, por exemplo, uma dupla ou atacantes para substituir do mesmo nível Hulk e Paulinho. Foi a grande dupla de ataque do futebol brasileiro. Dois Guilherme Arana? É mais Difícil, difícil, claro que sim. Claro que sim. Mas o Felipão encontrou boas soluções ao longo do ano
E o Scarpa pode ser um jogador muito interessante. Ora pelo lado direito, ora para ser um camisa 10. Se o Zarate, por exemplo, jogar mais aberto também. E acho que o Scarpa, num primeiro momento a curto prazo, talvez jogue até mais vezes que o Nicolás de la Cruz. Mais vezes, assim, mais partidas, mais minutos. De la Cruz não sei se vai levar um tempo para entender, apesar de ser muito inteligente, Mas ter uma por que boa você rodagem. acha que vai jogar mais? Porque Eu acho que o Scarpa chega titular, ponto final. De la Cruz não? vai ser titular, eu acho que ao longo dos jogos. Mas não é titularidade, é quem brilha mais. Quem brilha mais é o Scarpa primeiro, De la Cruz segundo. Scarpa primeiro, De la A Cruz. cara do Eugênio. Não, Eugênio, agora você vai votar. Você olha para mim. Não, eu já dei meu voto. Olhando, não, eu tô apenas admirando. Meu voto. Muito obrigado, Eugênio. Tô A apenas recíproca é admirando. verdadeira, mas é você que vai votar agora. Você quer comentar a análise comentário. dele? Fica à vontade, Eugênio. Eu posso fazer. A gente posso... gosta de fazer Não, isso. eu apenas estou aqui admirando. Eu já estou Apreciando. imaginando o Gustavo Scarpa cobrando escanteio no Galo. Correto. Agora, cobrança de falta direta pro gol, não vai tirar a bola do Hulk, né? Ou vai? Depende. De vez em quando. Depende da posição. Claro, por que não? Tem que ter moral, hein? Tem. Pra chegar pro Hulk e falar, deixa que eu bato. Tem que ter moral, hein? Tem. O Scarpa tem capacidade para isso? Batendo na Tem. bola? Bate bem na bola, né? Sem dúvida. Vai meter gol, hein? E assistência pro Paulinho. Paulinho já tem o Hulk para receber. Tem Zaratio. Agora Scarpa. A expectativa é muito alta. E o interessante é que 2 times com 2 técnicos muito experientes, técnicos de Sim. Copa do Mundo, de seleção, de títulos conquistados em grandes clubes do Brasil, né? Realmente Flamengo, Galo, ao lado, obviamente, do Palmeiras, Fluminense, os times aí. O Internacional Sem dúvida. se reforçando muito, manteve a base e ainda se reforçando. Times que vêm com muita força para esse ano de 2024. E o Bahia de tanta gente com Everton Ribeiro também. Estou entusiasmado porque daqui a pouco teremos informações ao vivo lá com o Elton Serra da Bahia, Terra Boa. O Eugênio está ansioso para falar, então diga, Eugênio. Não estou ansioso, não. Inclusive, quero te fazer uma pergunta, Abel. Para mim? Diga lá. Esse quadro tá bombando? Tá dando audiência? Porque a pergunta é para falar rapidinho ou eu posso me estender? Tá bom. Vamos lá. Eu acho que o Atlético Mineiro é um clube que vai ser muito importante para o Scarpa, porque o Scarpa chega para reconquistar um bom momento que ele teve no Palmeiras e que ele não conseguiu alcançar jogando na Europa. Mas ele chega num time em que ele vai dividir esse protagonismo com 2 jogadores que aparecem muito, que brilham muito, que são o Hulk e o Paulinho. Quem brilha mais é quem coloca a bola na rede. Você concorda comigo? E o Scarpa vai colocar a bola na rede, mas na maioria das vezes ele vai ser o cara que vai dar o passe para um companheiro colocar a bola na rede. Pode ser decisivo nisso também. No Palmeiras era assim já, Eugênio. Pode ser. Quando ele foi o melhor jogador do brasileiro, ele não foi artilheiro. O Scarpa é um jogador que vai se juntar a esses Mas ele foi dois protagonista. para formar, caso o Paulinho permaneça, porque outro dia... Tá indo para um caminho perigoso, hein? Tava um zum, que o Paulinho poderia ir embora. Inclusive, o Rodrigo Caetano falou sobre isso. Não que tenha agora uma proposta oficial, mas que poderia acontecer do Paulinho, em algum momento, receber uma proposta e deixar o Atlético, porque seria compreensível devido à grande temporada que ele fez. Mas eu acho que o Scarpa chega para dividir um protagonismo no Atlético com esses 2 jogadores que, naturalmente, brilham mais porque fazem os gols. Momento. Perfeita a sua explanação. Só quero lembrá-lo que o De La Cruz chega no time que tem Pedro, que tem Cebolinha, que tem Gerson, que tem Arrascaeta, que tem Bruno Henrique. Pedro é quem? Pedro, o Evair dos tempos modernos. O De La Cruz também vai dividir. Só estou te avisando porque você está indo num caminho perigoso. Vai. Não, é que não terminou, né, Eugênio? Agora vai pro De la Cruz, né? Eu entendi. Você falou do Scarpa. Eu dei o meu voto, Agora... Abel? Não. Ainda não. Não. Então vai. Eu não dei o voto. Eu estava analisando, argumentando. Estou ajudando ou estou atrapalhando ele? Não, tá ajudando muito. Não, tá bom. Pode seguir. A Natália falou que eu estou atrapalhando. Vai, Eugênio. O De La Cruz é um jogador no Flamengo que ele chega podendo fazer papéis diferentes. Então, como eu já falei aqui, eu imagino que num primeiro momento, talvez o Tite o coloque mais pela direita, porque é difícil mexer no meio-campo que terminou o ano do Flamengo, com Pulgar, Gerson e Arrascaeta. Aquele lado direito está um pouco indefinido ainda. E assim, ele é uma grande novidade no futebol brasileiro. Um jogador de muito peso, um investimento, por exemplo, muito maior do que o investimento que o Atlético fez no Scarpa. Sim.
né? São 18 milhões de Já dólares. Exato. É muito Já dinheiro. tá dando para sentir o voto dele, vai. Não Continua, percebi. não Pode seguir, falha, tá bom. não. Pode seguir que tá bom. Ele interrompeu aqui. Abel, Quebra o tá raciocínio bom. no meio. Tá bom, Desculpa, vai tá lá, bom. Vai, pode seguir. Então, eu acho que ele chega como uma grande novidade para o futebol brasileiro. E um jogador que tem um talento que, por mais que a gente aqui acompanhe, eu acho que o grande público não vê tão de perto os jogos do River Plate. Tem, é claro, uma fatia de torcedores. Eu chamo muito, quando eu faço as transmissões do futebol argentino, a família do futebol argentino, que acompanha, já há muito tempo que eu faço essas transmissões, ultimamente um pouco menos. Mas aquela galera que vê o futebol argentino é uma galera grande, mas, claro, dentro do universo da torcida brasileira, não é a maioria. Então, assim, o torcedor, ele olha assim, por exemplo, tem sido mostrados os lances os melhores momentos do De La Cruz, desde que ele começou a ser ventilado no Flamengo, o cara vai olhar aquilo ali. Mas ele é um jogador com muito mais do que aqueles melhores momentos, ele joga muito para o time. E muita gente vai se surpreender. Caso ele encontre o melhor ritmo dele, o melhor futebol dele, muita gente vai falar, caramba, esse cara joga tudo isso. Então eu acho que diante disso, da novidade que ele vai causar, e do time, que é um time... Eu considero o elenco do Flamengo mais forte do que o elenco do Galo, embora o Flamengo não tenha, nesse momento, né, jogadores como o Hulk e o Paulinho que estão brilhando lá na área. O Pedro fez uma boa temporada, mas acho que o Hulk e Paulinho foram melhores que ele lá na frente. O Gabigol oscilou muito em 2023. Eu acho, então, que o De La Cruz ele pode assumir um papel de protagonismo no Flamengo, caso ele consiga colocar em prática o futebol dele. Tudo isso é perspectiva, tá, Abel? A gente está olhando para frente e não sabe o que vai acontecer na prática. São dois grandes jogadores. Como eu falei, essa lista aí está recheada de craques. Recheada de craques. Mas a gente tem que tomar uma decisão. Então, no final, a minha opção é pelo De La Cruz. Então, ficou Gustavo Scarpa aqui. Gentileza. Não, foi excelente. Por gentileza. Eu discordei do voto, mas a argumentação foi muito boa. Muito bem, Massa Atleticana, segundo os comentaristas da ESPN, a tier list aí dos meio-campistas, né, dos meio-campistas que vão brilhar na temporada de 2024, na seguinte ordem: o De La Cruz em primeiro, Gustavo Scarpa em segundo, Everton Ribeiro em terceiro, Renato Augusto em quarto e Rodrigo Garro em quinto. Falando aqui da minha intuição como atleticano, tirando um pouco do clubismo, o Gustavo Scarpa ele tem muito para brilhar, mas é muito e com sobra, porque foi o craque da temporada de 2022, apesar de ter aí um 2023 praticamente apagado na Europa. A gente sabe, questão de adaptação, o jogador sofreu um golpe aí de pirâmide, né? Então perdeu uma grande parte aí dos seus investimentos, né? Então o jogador aí que não conseguiu se adaptar na Europa, mas a gente sabe o potencial do jogador, sabe o que ele pode entregar aqui para o futebol brasileiro. O Nicolás de la Cruz aí, que vai pegar um elenco cheio de estrela, é aquilo, né, Massa? Ou dá tudo certo ou dá tudo errado. A gente sabe que o Flamengo aí, a gente viu o que aconteceu com o Flamengo no ano passado, que esse ano continue assim, que eles continuem sem ganhar nada, né, que o Scarpinha aí recupere o seu bom futebol, brilhe aí e estoure na temporada, porque o Galo vai chegar muito forte na briga pelas competições. E também gostaria de saber da Massa Atleticana, comente aqui na seguinte ordem, 1, 2, 3, 4 e 5, qual seria aí a sua tier list dos meio-campistas contratados nessa janela aí de agora, de quem vai brilhar na sua opinião de torcedor. Comente aqui, convidando a você a se inscrever no canal. O nosso canal de 40 mil inscritos, nós perdemos no YouTube, estamos começando praticamente novamente, então convido a você a se inscrever novamente. Tamo junto, deixa aquele like, aqui é Galo e eu fui.